Glória, aleluia, bom dia! Graças a Deus, que tema maravilhoso para a gente poder conversar. Eu falo para você que o meu coração se alegra, porque esse tema durante muito tempo, o tema do suicídio, o tema dos transtornos mentais, ele foi na igreja durante um período gigantesco, negligenciado, era considerado do diabo, era considerado pessoa que não tinha fé, mas hoje com sabedoria esse tema tem sido abordado e apesar de nesse ano nós não estarmos vendo aí muita divulgação na mídia ou onde a gente consegue ler, nós estamos vendo aí que as igrejas estão se levantando, a gente está falando sobre isso, porque isso é um assunto muito importante. Eu quero começar dizendo para você uma frase, e ela diz o seguinte: não há liberdade maior que estar confortável com si mesmo. A maior liberdade que o ser humano pode ter é estar confortável com ele mesmo. E quantas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, você já esteve desconfortável, alguma coisa dentro de você, alguma coisa dentro talvez de alguém que você conhece, perturbava, de maneira que essa pessoa não conseguia dormir, que essa pessoa não conseguia ser uma pessoa produtiva no seu trabalho, não conseguia ser um bom pai, uma boa mãe. Essa frase de Pedro Calabres, um neurocientista que eu gosto muito, tem me ensinado muita coisa. Eu acredito que todas as pessoas, queridos, elas anseiam por liberdade em algum nível nas suas vidas. Todos nós queremos liberdade. Desde pequenininho, a criança quando começa a andar, qual é a primeira atitude dela? Não quer mais dar a mão ao pai e à mãe. O que nós vemos por aí são os pais: me dá a mão aqui, menino, me dá a mão aqui, menino, e a criança quer soltar a mão, e depois que ela solta a mão e corre, meu irmão, haja fôlego, corre atrás e pega, porque ele quer liberdade. O adolescente, ele quer liberdade de ser e fazer o que quiser, sem a interferência dos seus pais. Acredite, eu lembro disso. Quando eu era adolescente, o que eu queria era liberdade. Eu queria uma liberdade onde eu pudesse fazer, onde eu pudesse ser, onde eu pudesse falar o que eu queria. Hoje, o presidiário quer a liberdade de ir e vir quando quiser, uma liberdade física, uma liberdade onde ele realmente tenha como sair, andar, falar, ver o sol. Esses são apenas alguns exemplos de desejo de liberdade que nós vemos no mundo de hoje. Toda a humanidade, ela quer a libertação de algo na sua vida. Jesus sabe que o que muitos de nós desejamos é nos livrar de algo. Jesus, ele conhece o nosso interior, ele conhece a nossa vida, conhece o nosso coração. E alguém que se sente preso a alguém, a alguma pessoa, ou a algo, ela é infeliz. Você pode ver, por exemplo, as pessoas às vezes gostam de falar, não é? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é uma verdade. O amor, quando se coloca o coração em alguma coisa que não seja Deus, pode ser o dinheiro, pode ser uma pessoa, pode ser o que for, essa pessoa não é feliz. Ela tem o desejo dessa liberdade, e tantos hoje falam em liberdade financeira, e eu não estou aqui dizendo que isso é ruim, mas o que eu quero dizer para você é: a verdadeira liberdade só Jesus pode dar. No Setembro Amarelo se fala da prevenção ao suicídio, da conscientização dos transtornos mentais que levam a pessoa ao suicídio, e uma das prevenções do suicídio é o bem-estar interno. Não há nada melhor do que estar bem conosco. Não há nada melhor do que estar em paz com Deus e com o nosso espírito, com a nossa mente. Não há nada melhor do que ser livre de tudo aquilo que nos prendia. E quantas pessoas hoje estão presas a tantas coisas? Nos exemplos citados até agora, todas as formas e desejos de liberdade são exteriores. Você viu a criança que não quer mais dar a mão aos seus pais? Eu falei do adolescente que quer liberdade. Poderia falar, por exemplo, de algum colaborador que não está mais se sentindo à vontade numa empresa e ele quer a liberdade daquela empresa. Poderia falar até mesmo de um cachorro que quer a liberdade de uma coleira. Você solta e ele sai correndo.
Todos, de alguma maneira, eles tentam essa liberdade, mas é uma liberdade externa. Mas o que eu queria focar com você hoje é a liberdade de dentro. É a liberdade que existe às vezes dentro de nós. Na verdade não é liberdade, é a prisão que tantos hoje estão sofrendo. Quando uma pessoa é diagnosticada com ansiedade, com depressão, quando uma pessoa ela é diagnosticada com algum transtorno mental, com algum desvio na conduta de vida normal, essa pessoa ela está vivendo uma prisão. Não é possível essa pessoa dizer assim: olha, a partir de hoje eu não serei mais ansioso. Isso não funciona. A partir de hoje eu não serei mais uma pessoa depressiva. Eu vou me levantar e tudo vai acontecer. A pessoa não consegue. É uma doença realmente vinda do inferno. É uma doença que tem se propagado. É uma doença que hoje tem afetado milhares de pessoas no mundo. Você quer um exemplo? Tenta uma consulta com um psicólogo, tenta uma consulta com um psiquiatra. Os consultórios estão lotados, os psicoterapeutas estão trabalhando, às vezes até domingo, online, às vezes presencial. Por quê? Porque muitas pessoas foram afetadas por isso. Houve uma explosão desses tipos de transtorno após a pandemia da Covid-19. E alguns teóricos suspeitam até de vacina. Porém, eu acredito que a separação social foi provavelmente o gatilho. Nós, seres humanos, somos seres que nos relacionamos, que precisamos nos relacionar. E quando nos é tirado o direito de nós estarmos nos relacionando, pode ter certeza, alguma coisa vai dar errado. Nós temos visto hoje um número exponencial de pessoas, como eu tenho dito para você, de pessoas que estão acometidas por transtornos mentais. Algumas delas estão cientes disso, outras estão sofrendo em silêncio, outras nem sequer sabem que sofrem desses transtornos e ficam prisioneiras na mão do inferno. A verdade é, muitas vezes o diabo ele não provoca, mas ele aproveita das situações para poder fazer a vida daquela pessoa diminuir, fazer a vida da pessoa ficar verdadeiramente um inferno, até o momento em que a pessoa não aguenta mais e ela pensa: a única maneira para mim é tirar, é romper a minha própria vida. Desemprego, falência, perda de pessoas queridas, divórcios, afastamento de amigos, da igreja, do trabalho, do convívio social. Tudo isso mexeu com a cabeça das pessoas. O suicídio, ele é uma tentativa de alcançar a liberdade. Dentro da pessoa existe uma prisão tão grande, existe uma agonia, existe uma pressão tão gigantesca que a pessoa pensa assim: o único jeito de acertar isso é tirando a minha própria vida. As razões para o suicídio são diversas, mas a questão é sempre a mesma: libertar-se do sofrimento interno, da pressão sobre alguma situação. Até aqui eu falei sobre depressão, sobre ansiedade, sobre suicídio. Nós precisamos tocar realmente nesse assunto, mas talvez você esteja se perguntando: pastor, e aonde está Deus em tudo isso? Porque Deus ele tem olhado e as pessoas têm sofrido, e tantos têm orado, têm clamado, e pessoas às vezes dentro da igreja têm lutado contra esses males, e onde Deus está nisso? Eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. Você pode dizer aleluia? Essa boa notícia é as boas novas do Evangelho. A boa notícia é que a Bíblia tem resposta para isso, e eu convidaria você agora nesse momento a ler Salmos no capítulo 10, no versículo 14. O pessoal deve estar projetando para a gente. Salmos capítulo 10, versículo 14. Amém. Mas tu vês o sofrimento e a dor, e tomas esses sentimentos em tuas mãos. O sofredor se entrega a ti, pois tu és o protetor do órfão. Pai, nessa manhã, Senhor, nós queremos celebrar o teu nome e a vida, Pai, que o Senhor tem nos dado. Mas Deus, nesse momento eu quero pedir que essa palavra, Senhor, não por causa de mim, mas por causa das pessoas que estão sofrendo, Pai,
Porque, ó Deus, nós conhecemos o quanto é terrível sofrer com esses males, ó Deus, que tem afligido a humanidade nesses tempos modernos. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer muito mais. Que essa palavra, Senhor, possa libertar. Que essa palavra, Senhor, conforme já foi dito aqui nessa manhã, possa dar, ó Deus, liberdade, alegria, força. Que toda e qualquer opressão caia. E que em nome de Jesus, o Teu Espírito prevaleça. Te oramos assim, Senhor, e pedimos em nome de Jesus, amém. O que é o órfão, como diz aí na última frase, senão aquele que não tem a quem recorrer. Uma pessoa, quando ela se suicida, é o final de um tempo de sofrimento, onde ela pode ter tentado várias vezes a solução para algo na sua vida. Algo lhe incomodava, algo lhe pressionava e ela não encontrou solução nisso. Por isso eu quero conclamar você mesmo, igreja do Senhor, você que está me assistindo aí pela internet, se você conhece alguém que tem sofrido desses males, não se afaste, aproxime-se. Muitas vezes somente a sua presença, somente o teu sorriso, o teu abraço, somente o teu afeto já vai mudar muita coisa na vida dessa pessoa. Um órfão é aquele que não tem quem cuide dele. Um órfão é aquele que não tem quem esteja ao lado dele. Seja essa pessoa. Seja alguém que coloca em prática, alguém que diz assim: eu vou ficar com você. Você não vai se autodestruir. Essa doença ela não vai ser necessária, não vai ser suficiente para te destruir. E o sofrimento e a dor, pastor, como é que eu vou fazer? Você não precisa fazer, eles são tomados por Deus na mão dele, como nós acabamos de ler. Queridos, Deus conhece cada detalhe da nossa vida. O Senhor conhece cada sofrimento, cada dor, cada agonia que o ser humano sente hoje, porque Ele mesmo sentiu tudo isso, e daqui a pouco nós vamos ver. E aqui está a resposta para todo o sofrimento. Tudo o que passamos, Jesus já passou e nos deu a capacidade de passar também. Você crê nisso? Jesus, ele passou por isso, queridos. Eu não estou dizendo que Jesus ficou depressivo, eu não estou dizendo que Jesus andava ansioso, de maneira nenhuma. Mas lá na cruz, e daqui a pouco nós vamos ver isso na Bíblia, Jesus experienciou, ou seja, ele teve a experiência de tudo aquilo que nós passamos hoje. Ele sabe exatamente qual é a dor, qual é o sintoma, ele sabe exatamente o que uma pessoa oprimida, uma pessoa que às vezes está depressiva, uma pessoa que já não tem mais qualquer tipo de esperança no futuro, está sentindo. O nosso Deus conhece, e isso para nós é como um bálsamo. Saber que Deus conhece a dor, que Deus conhece o sofrimento, para mim me traz muita paz, e eu espero que para você também. Se você que está aqui ou me assiste pela internet, como eu disse, conhece alguém com ideias suicidas, alguém que já disse assim: olha, eu não aguento mais essa vida, para mim seria melhor morrer do que continuar sofrendo dessa maneira. Se alguém já disse para você: poxa, quem dera eu morresse, só assim eu ia logo para o céu e ia ver Jesus, isso é um sinal de alerta. Comece a estar próximo a essa pessoa. Comece a lutar junto com essa pessoa. Dê o braço se for necessário. Ajude essa pessoa da maneira que você pode. E se necessário você não souber o que fazer, peça a Deus e Deus vai te dar todas as direções. Procure profissionais, eles ajudam. Procure pessoas que possam ajudar, mas não pense que isso é frescura. Não pense que isso vai passar daqui a pouco. Apocalipse capítulo 2, versículo 9, na parte A, Deus ele fala isso, e eu aprendi isso numa das pregações do nosso pastor aqui na igreja. Essa primeira frase, ela me despertou. Ele estava falando sobre as igrejas do Apocalipse, e Deus falava cada uma para alguma delas, mas teve uma frase que essa me despertou, e até hoje, toda vez que eu estou no momento de crise, de luta, de batalha, eu lembro desse versículo. Ele só diz assim, na primeira parte: conheço as tuas aflições. Qual é a aflição que está hoje na tua vida? Qual é a aflição hoje que está com você, que está aí do outro lado da telinha?
Qual é a aflição que aquela pessoa que você conhece está passando? Deus conhece ela. O Senhor Jesus, Ele fez essa declaração. Ele conhece, não apenas de saber, mas de experimentar. Uma coisa é nós dizermos: nossa, maçã é uma delícia, pera é uma delícia. Outra coisa é nós dizermos isso sem nunca ter experimentado esse fruto. Olha, todo mundo diz que maçã é bom, todo mundo diz que pera é bom, todo mundo diz que banana é bom. Mas se a gente não experimentar, a gente não sabe o real sabor daquilo ali. Jesus experimentou tudo isso. O sofrimento, a angústia, a dor, a decepção, a tristeza, a traição, a solidão, Jesus já experienciou isso no próprio corpo. E aqui está a solução, queridos. Jesus, Ele é a solução. Você pode dizer glória a Deus? Jesus é a solução para todos os males da humanidade. Pessoas estão sofrendo e nós, cristãos, que temos a resposta, precisamos abrir os nossos lábios, precisamos abrir os nossos braços, abraçar essas pessoas, dizer com elas: se necessário, eu vou até o médico com você, domingo eu vou na tua casa, eu vou te buscar, eu vou te levar lá na igreja, eu vou orar com você, eu vou estar com você, mas você não vai sucumbir diante dessa dificuldade. Isaías 53, versículo 3, essa eu vou pedir que os irmãos projetem, por favor. O que eu estou falando aqui está bem claro na palavra de Deus. Diz o seguinte: pelo contrário, falando acerca de Jesus, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores. E agora veio a frase que me marcou: experienciou todo o sofrimento. Não foram apenas alguns sofrimentos, não foram apenas alguns momentos difíceis, mas foi todo o sofrimento. Caminhou com alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Versículo 4: e no entanto, suas dores eram o quê? As nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças, sejam elas do corpo físico, sejam elas da alma. O Senhor Jesus já levou todas elas sobre ele. Então há esperança para o quem é ansioso, há esperança para aquele que está deprimido, há esperança para aquele que quer dar cabo da sua vida. Jesus, Ele conhece, Ele sabe, e Ele quer fazer o melhor na vida dessas pessoas. Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer verdadeiramente que todos sejam livres. Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor que nós cremos. Jesus experienciou a nossa dor, o nosso sofrimento. E hoje eu estou batendo muito nessa tecla porque você precisa compreender isso. Para Jesus não existe nada. Se eu chegar para você e disser: olha, eu hoje estou um pouco ansioso, eu hoje estou um pouco elétrico, eu hoje estou preocupado. Um bom dia também para quem caiu da cama ontem à noite. Quem caiu da cama ontem à noite, levanta a mão, por favor. Alguém está com a mão levantada aqui, né? Cara, tu acredita nisso? 50 e poucos anos de idade caindo da cama. Eu fiquei perguntando, né, de madrugada, né? Ainda caí em cima de uma coisa que tinha lá embaixo, que era de metal. Eu estou aqui só pela misericórdia, mas deixa isso para lá. E eu fiquei ali na madrugada, Deus está me acordando para me poder orar, mas uma dor tremenda. Tantas pessoas às vezes ficam acordadas de madrugada, porque não conseguem dormir mais. Não tem mais paz, não é porque caíram da cama não, é porque não conseguem mais dormir. Não tem mais paz interior, não consegue mais viver uma vida onde ela diz: olha, eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro, como diz lá no Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor tem me guardado. Pessoas estão sofrendo, queridos,
Eu não posso me calar, a igreja não pode se calar, os irmãos não podem se calar. É preciso falar de Jesus a todo este mundo, é preciso apontar a solução você conhece, não está oculta, não é um enigma, não é uma mágica, não é algo que nós precisamos decifrar, não, Deus deixou claro para nós na sua palavra. Em Jesus você tem a garantia de uma vida melhor. Não é simplesmente que vai acabar o sofrimento, nós vamos enfrentar o sofrimento, nós vamos ultrapassar as barreiras, e isso tudo com a ajuda do nosso Deus. Ninguém precisa sofrer sozinho, ninguém precisa ser oprimido e continuar na opressão, porque Jesus pode libertar, Jesus pode mudar o futuro de alguém, Jesus pode mudar os problemas que atormentam as pessoas. Que você passa hoje, se por acaso eu estou falando a alguém aqui que já teve esse problema, já pensou em tirar a sua própria vida, eu quero dizer para você que está aí na internet: nada neste mundo é para sempre. Essa frase tem me acompanhado, e ela é uma realidade. Pode ter certeza, nem as coisas boas, nem as coisas ruins são para sempre. Um dia tudo muda, e eu quero focar nessa manhã nas coisas ruins, nas coisas que atormentam, e isso não é para sempre. O Senhor, com braço forte, com sabedoria, quer te libertar, quer que você tenha uma vida melhor. Deus quer te ver feliz, Deus quer te ver livre, Deus quer te ver com paz no seu coração. Deus quer ver você com alegria todos os dias, acordando e dizendo: graças a ti, Senhor, mais um dia para eu viver. Deus não quer ninguém trancado, aleluia. Deus não quer ninguém trancado dentro de um quarto, Deus não quer ninguém oprimido, Deus não quer ninguém sofrendo aquela pressão no peito que parece que o peito vai estourar, como falaram aqui agora. Não, Deus quer te dar a paz que o mundo não pode compreender. Em meio às situações, em meio às lutas, Ele é poderoso para te dar a paz. Ele não demora, Ele não está preso ao nosso tempo. Deus é tão livre, e a maior liberdade que nós podemos ver e experienciar nesse mundo é a liberdade da vida do próprio Deus. Ele não está preso a nada nesse mundo. Então não pense: pastor, mas eu estou orando, pastor, mas eu estou clamando, pastor, mas eu estou pegando essa pessoa pela mão. Espere o tempo de Deus, tudo vai passar. Se alguém que me ouve hoje ou assiste faz o uso de medicamentos, eu estou sendo muito claro aqui, a gente não vai acobertar nada, e eu sei que muita gente hoje precisa fazer o uso de medicamentos. Tome-os à risca, siga aquilo que o seu médico recomendou, mas nunca se esqueça que a cura completa vem do Senhor. Os medicamentos, eles podem aplacar, eles podem abaixar, como os médicos gostam de dizer, eles podem modular a ansiedade e a depressão, mas eles não curam. Mas eu conheço, e você também, aquele que pode curar verdadeiramente, aquele que pode libertar, aquele que pode mudar, aquele que pode fazer a diferença na vida de todos os que são oprimidos. Esse é o nosso Deus, aleluia. Não dê lugar a sentimentos de tirar a própria vida. Eu sei que quando o céu está nublado, é difícil nós imaginarmos que acima dessas nuvens existe um céu azul. Mas acredite, Deus tem guardado esse céu para você. Se hoje você olha para o alto, se hoje você talvez acorda e não consegue ver solução para um problema na sua vida, Deus tem guardado o céu para você. Deus tem guardado algo ainda maravilhoso, ainda muito mais surpreendente. Talvez hoje você não veja saída para a sua aflição, mas creia em Jesus e no amor dele, e tudo vai passar. Receba o amor de Deus no seu coração nessa manhã. Receba o abraço de Deus envolvendo. Se você entrou aqui preocupado, se você entrou aqui talvez cabisbaixo,
Se você entrou aqui, talvez com o pensamento de que não há mais solução para a sua vida, receba o amor de Deus em seu coração. Você que está aí na sua casa, que está me assistindo, ou que vai me assistir no futuro, receba o amor de Deus em seu coração. Ele te abraça, Ele diz para você: você é importante demais para mim. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de paz. Não são pensamentos de destruição, não são pensamentos de morte, são pensamentos de paz. Deus quer te encher de paz. Não pense que hoje é o último dia. Não pense que hoje você precisa dar a solução. Mas pense no seguinte: Deus continua trabalhando. E se você tem entregado a sua vida a Ele, como nós lemos lá no princípio no Salmo, capítulo 10, Deus, Ele tem o momento certo para trabalhar na sua vida. Você não vai sucumbir, você não vai tirar a sua própria vida, porque o Senhor tem cuidado de você. Queria convidar todos agora a fechar os seus olhos. Existe uma frase que eu digo que parece ser uma frase pesada, e eu digo o seguinte: só dá valor ao céu quem já conheceu o inferno. Muitas vezes nós não sabemos o que uma pessoa com depressão, com ansiedade, com TDAH, com bipolaridade, às vezes somente com solidão, a gente não sabe o que essa pessoa sofre. E é preciso que nós sejamos pessoas que possamos nos colocar no lugar delas, ainda que a gente não conheça essa dor. Talvez você nunca tenha experienciado essa dor, essa tristeza, esse pânico, mas Deus conhece, e Deus quer fazer o melhor. Ele quer usar você. Se há alguém que me ouve, ou que está aqui no nosso meio, faça agora a sua oração com a sua própria palavra. Pastor, eu não tenho força nem para orar. Pastor, eu estou tão cansado, eu estou tão cansada. Eu nem sei como é que eu cheguei aqui na igreja hoje. Pastor, eu não consegui nem ir para a igreja, eu estou assistindo de casa. Fala para Ele com a tua própria palavra: Senhor, me salva. Senhor, muda essa realidade na minha vida. Eu quero viver o que a Bíblia diz que eu posso. Eu quero viver uma vida diferente, eu quero viver uma vida de liberdade. Se você conhece alguém que sofre de um transtorno mental, que já tentou se suicidar, ou já disse que queria, interceda por essa pessoa agora. Você não faz ideia do que essa pessoa pode estar passando. Aleluia. Oh Espírito Santo, age. Oh rabalheiras, rebare canta labaieira nanaias. Seja livre de tudo o que lhe faz sofrer. Se necessário, se agarre às vestes do Senhor e clame pela fé. Faça isso com certeza e convicção. Ele vai mudar a sua vida, ou a vida de quem você está clamando. Pai bendito e eterno, eu oro junto com os meus irmãos, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, junto com os meus irmãos, porque, ó Deus, é um tema tão sensível, é um tema que tantas vezes é confundido, é negligenciado, é um tema que tantas vezes, Senhor, é deixado de lado, mas graças a Ti, porque o Senhor tem dado visão ao Teu povo, tem dado visão, Senhor, ao anjo dessa igreja, tem dado visão, Senhor, à juventude na nossa igreja, tem dado visão, Senhor, aos meus irmãos, e pessoas têm se levantado para serem aqueles que estarão ao lado de outros que estão sofrendo. Pai, existem muitos irmãos que estão aqui dentro,
Muitos que nos acompanham pela internet, que talvez estejam sofrendo exatamente disso, estão cansados de viver, pensam que não há um futuro. O inferno trabalha 24 horas por dia para lhes dizer o contrário do que a tua palavra diz. Mas nessa manhã, nós como igreja do Senhor, declaramos liberdade, declaramos nessa manhã libertação, declaramos nessa manhã que verdadeiramente serão livres em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor, aplauda Ele.